Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nós estamos nessa caminhada. Os acontecimentos da vida e a sua influência. Muitas vezes, quando nós pensamos nas coisas que nos acontecem, algumas pessoas começam a tremer. Elas revivem a história. O fato volta a acontecer naquele mesmo momento. A força das emoções, a força daquilo que aconteceu naquele dia, naquele mês, naquele ano, continua atual. E é interessante, quando nós temos alguns acontecimentos na vida marcantes, precisamos tomar uma decisão. Isso vai guiar a minha vida? Isso vai nortear a minha vida? Ou isso vai ser uma experiência para a minha vida? Eu lembro da história de um querido amigo, mas é um querido amigo mesmo, alguém do coração. Ele descobriu já depois, com 16 anos, que ele não era filho verdadeiro. Do coração ele era, mas ele não era filho daquele pai, daquela mãe. E ele se revoltou um pouco no primeiro momento, porque a vida toda ele se sentia um pouco diferente. A cor da pele um pouco diferente. Tudo que as pessoas queriam naquela casa era como se ele fosse um escravo. E ele passando tudo isso para mim. E os filhos, o pai dava carro, e ele sempre se sentia menosprezado. E os irmãos tratavam ele de uma forma, na visão dele, uma forma humilhante. Até que um dia, numa reunião em família, que ele disse que agradecia aquela família, por estar naquela família. E um dos irmãos não queria estudar, mas gastava muito, carro para todo lado. Ele disse, se você não fosse da nossa família, talvez hoje você fosse mais um dos bandidos da sociedade. Ele disse que segurou as lágrimas naquele momento. Ele chega a dizer que eram muitas humilhações que ele passava naquela casa, humilhações profundas. E a mãe do coração procurava de todo jeito apaziguar a situação. O pai era um pouco indiferente. Então ele cresceu com as humilhações dos irmãos, a indiferença do pai e a tentativa de sobrepor todas essas questões por parte da mãe. Engraçado que o tempo passou. Aos seus 18 anos, ele teve de sair da casa desse pessoal porque ele não aguentava mais a dor. De vez em quando, esses irmãos ligavam para ele dizendo coisas. Você vai morrer de fome. E ele começou a desenvolver um ódio muito grande por aquelas pessoas, especialmente pelos irmãos. Mas foi morar na casa de um tio, e esse tio apresentou Jesus para ele, apresentou o evangelho para ele, e a vida dele começou a tomar um novo rumo. O sonho dele mudou, o projeto de vida dele mudou. E agora ele sonhava em ser um médico. Parece brincadeira, mas de muito estudar, ele tornou-se um médico, fez a sua residência, se tornou um especialista, um cirurgião. E isso, em menos de 12 anos, a vida dele deu uma guinada absurda. E agora, recentemente, ele descobre. Aquela família que muito o acolheu, foi a mesma família que muito o feriu. Ele descobre que a sua mãe, do coração, tinha falecido. Aquele pai estava com uma doença muito séria e aqueles irmãos estavam todos padecendo. E agora ele se depara numa situação muito difícil e dolorosa. Aquele pessoal não tinha sequer mais a casa para morar. E ele tomou uma decisão difícil para alguns seres humanos. Acho que para todos nós é uma decisão difícil. Ele pegou todos aqueles 4 irmãos, o seu pai enfermo, e colocou todos dentro de casa. Ele colocou em casa e ele começou a cuidar. Um deles agora estava com vício em drogas ilícitas, o outro com vício em drogas lícitas, o outro com 2 filhos porque teve uma separação e a esposa foi embora e deixou com ele. E ele colocou todo mundo dentro de casa e começou a cuidar dessas pessoas com amor. E agora esse último contato que eu tive com ele, meu coração ficou impactado, porque ele foi arrumando aos poucos a vida de todos eles. E é isso que eu quero dizer para os irmãos aqui nessa série de gotas. Os acontecimentos da vida não podem roubar de nós a graça de acreditar que Deus é nosso juiz, de que Deus faz a vida dar voltas, e que essas voltas não pode mudar apenas quem está do lado de lá, tem que me mudar também. Porque se eu guardar no coração angústia, raiva, ódio, diz o Salmo 66:18, Deus não vai me ouvir.
O que mais me chamou a atenção, porque Paulo, quando diz esquecendo as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o que me chamou a atenção é que ele decidiu de fato não ficar olhando para as feridas do passado, não ficar olhando para trás. Ele decidiu seguir. E por incrível que pareça, tudo na vida desse rapaz dá certo. Ele disse: pastor, eu não consigo entender por que eu sou tão abençoado. Eu digo: eu sei. Porque você resolveu curar as feridas e dar o seu coração nas mãos de Deus. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Pai. Porque um coração ferido é um coração que fere. E um coração curado é um coração que cura. Cura meu coração, Senhor, para que eu seja um curador de corações com a Tua graça. Limpa-nos, ó Deus, transforma-nos, ajuda o meu ouvinte, a minha ouvinte, derrama a Tua graça na vida desse moço, dessa moça, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, pessoal.